Juízes capítulo 19. Homem de Gibeá, de Benjamim, abusam até a morte da concubina de outro levita. Aconteceu também naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina, para fora de Belém de Judá. Porém sua concubina adulterou contra ele, e foi desde ele para a casa do pai dela, em Belém de Judá, e esteve ali os dias de 4 meses completos. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para com misericórdia lhe falar ao coração, e para tornar a trazê-la. E o jovem servo dele, e um par de jumentos iam com ele. E ela levou-o à casa do pai dela, e quando o pai da moça o viu, regozijou-se ao se encontrar com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e hospedou-se com ele 3 dias, e comeram e beberam, e ele pernoitava ali. E sucedeu que, ao 4º dia, ao alvorecer, de madrugada, ele levantou-se cedo para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois poderás ir. Assentaram-se, pois, e ambos comeram e beberam juntos. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda toda esta noite te agrades de passá-la aqui, e seja o teu coração satisfeito. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E, havendo-se levantado cedo ao alvorecer daquela madrugada para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o jovem servo dele. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e o anoitecer já vem chegando. Peço-te que aqui passes toda a noite. Eis que o dia já vai declinando para seu fim. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te cedo e põe-te a caminho, para que possas ir para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar aquela noite, mas levantou-se e partiu. E chegou até defronte de Jabus, que é Jerusalém, e estava com ele o par de jumentos selados, e sua concubina também estava com ele. Estando, pois, já perto de Jabus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o jovem servo a seu senhor: vamos, rogo-te, e retiremo-nos para dentro desta cidade de Jabuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos para dentro de nenhuma cidade estrangeira, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu jovem servo: vamos, e cheguemos-nos a um daqueles lugares, e passemos toda a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se pôs sobre eles, quando eles estavam próximo de Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve nenhum homem que o recolhesse para dentro de sua casa, para ali passar a noite. E eis que, ao pôr do sol, um velho homem vinha do seu trabalho, desde o campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Portanto, levantando ele os seus olhos, viu a este homem viajante na praça da cidade, e disse o homem ancião: para onde vais tu? E de onde vens tu? E ele lhe disse: estamos viajando desde Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém, agora estou voltando à casa do Senhor, e nenhum homem há que me recolha em sua casa. Todavia temos palha e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e suco de uvas para mim, e para a tua serva, e para o moço, que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o homem ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Portanto ele o levou à sua casa, e deu mistura de forragens aos jumentos, e havendo eles lavado os seus pés, comeram e beberam.
Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, somente certos homens, que eram filhos de Belial, puseram-se em cerco ao redor da casa, e bateram a porta. E falaram ao homem ancião, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, o dono da casa, saiu até eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, rogo-vos, não façais tamanha impiedade. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal desprezível loucura. Eis, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Agora eu as tirarei fora para vós, e humilhai vós a elas, e fazei delas o que bom parecer aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa coisa, que é tão desprezível, pecaminosa, loucura. Porém aqueles homens não lhe quiseram dar ouvidos. Então aquele homem pegou a sua concubina e a trouxe fora para eles. E eles a conheceram e abusaram dela durante toda a noite, até ao alvorecer. E quando o alvorecer começou a se erguer, eles a deixaram ir. E ao romper da manhã veio de volta a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o senhor dela, e ela ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o senhor dela ao alvorecer e abrindo as portas da casa, e saindo para seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos dela sobre a soleira da porta. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então o homem a ergueu, tomou-o e a pôs sobre um jumento. E o homem se levantou e foi para o lugar dele. Chegando, pois, à sua casa, ele tomou uma faca de comer e fortemente agarrou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes. E as enviou através de todos os limites de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram para fora da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, tomai conselho juntamente e falai. Juízes capítulo 20. Todo Israel exige que Benjamim entregue os assassinos para serem mortos. Então todos os filhos de Israel saíram desde Dan até Beceba e a terra de Gileade, e a congregação se ajuntou ao Senhor em Mispá, como se fora um só homem. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens, a pé, que sacavam da espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: Falai-nos, como sucedeu esta maldade? Então responde o homem levita, o marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei, eu e a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim, e puseram-se em cerco ao redor da casa de noite. E tencionaram matar-me, e violaram a minha concubina de tamanho modo que ela morreu. Então ergui e peguei a minha concubina e a cortei em pedaços, e a enviei através de toda a terra da herança de Israel, porquanto eles tinham cometido tal hedionda depravidade e desprezível loucura em Israel. Eis que todos vós sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará para dentro da sua casa. Porém isto é a coisa que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte, e de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para receberem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme a toda a desprezível loucura que tem cometido em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens através de toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que impiedade é esta que foi cometida entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os façamos morrer, e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário,
Os filhos de Benjamim foram ajuntados desde as suas cidades para Gibeá, para sair a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que sacavam da espada, ademais dos habitantes de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia atirar com a funda uma pedra em um cabelo e não errava. E contaram-se dos homens de Israel, ademais dos de Benjamim, 400.000 homens que sacavam da espada, e todos eles eram homens de guerra. Guerra civil com Benjamim. Todas as mulheres e crianças e jovens são mortos. 600 soldados sobrevivem. E levantaram seus filhos de Israel e subiram à casa de Deus e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre vós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel ao alvorecer e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel se dispuseram em ordenada linha para a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém o povo, isto é, os homens de Israel, encorajou a si mesmo e tornou a se dispor em ordenada linha para a peleja no lugar onde, no primeiro dia, a tinha disposto em ordenada linha de batalha. E subiram os filhos de Israel e choraram diante da face do Senhor até o pôr do sol e consultaram o Senhor, dizendo: Tornarei eu a subir, a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi vós contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no segundo dia. Também os de Benjamim saíram ao encontro contra eles fora de Gibeá no segundo dia, e derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18.000 homens. Todos estes sacavam da espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram à casa de Deus e choraram. E permaneceram ali diante da face do Senhor, e jejuaram aquele dia até ao anoitecer. E ofereceram holocaustos e ofertas de paz diante da face do Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por quanto a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. E Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, estava diante dela naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a sair para pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e dispuseram-se em ordenada linha de batalha contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro contra o povo, e foram atraídos, separados para longe da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, mortalmente, os atravessando, como das outras vezes, pelas estradas elevadas, uma das quais sobe para a casa de Deus e a outra para Gibeá pelo campo, cerca de 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e os atraiamos. Separemos para longe da cidade, para as estradas elevadas. Então todos os homens de Israel se levantaram para fora dos seus lugares e dispuseram-se em ordenada linha de batalha em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, a saber, dos prados de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou. Porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram naquele dia 25.100 homens de Benjamim. Todos estes sacavam da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos de morte, porque os homens de Israel cederam terreno aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto ao lado de Gibeá. E a emboscada se apressou e atacou a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E havia um sinal acertado entre os homens de Israel e a emboscada, que estes fariam levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel se voltariam atrás da peleja. E já Benjamim tinha ordenado a golpear e matar dos homens de Israel quase 30 homens, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na primeira peleja. Então a ascensão começou a se levantar para fora da cidade
como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o completo holocausto da cidade subia ao céu. E os homens de Israel voltaram atrás, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, em direção ao caminho do deserto, porém a peleja os apertou. E os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. E cercaram ao redor os benjamitas, e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, em direção ao nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então eles voltaram-se para trás e fugiram para o deserto, para a rocha saliente de Rimon, e revisaram a colheita deles pelas estradas elevadas, uns 5.000 homens, e de perto os perseguiram até Gidom, e mortalmente feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que sacavam da espada, todos eles eram homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha saliente de Rimon, e permaneceram na rocha saliente de Rimon durante 4 meses. E os homens de Israel novamente se voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens de cada cidade, até os animais, até a tudo quanto se achava. Também puseram fogo a todas as cidades a que eles chegaram. Juízes capítulo 21. Lamentação pela vindoura extinção de Benjamim. Ora, tinham os homens de Israel jurado em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por esposa aos benjamitas. Veio, pois, o povo à casa de Deus, e ali permaneceu diante de Deus até ao pôr do sol. E todos levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falta uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo se levantou ao alvorecer, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e oferta de paz. E disseram os filhos de Israel: quem haveria de todas as tribos de Israel que não subiu ao Senhor com assembleia? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não subissem ao Senhor em Mispá, dizendo: será morto certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, irmão deles, e disseram: hoje, uma tribo está cortada fora de Israel. Que faremos para conseguir esposas para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por esposa. E disseram: a qualquer uma das tribos de Israel que não subiu ao Senhor a Mispá, eis que ninguém de Jabes-Gileade viera ao arraial à assembleia. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos habitantes de Jabes-Gileade se achou ali. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada ferir os habitantes de Jabes-Gileade, e as mulheres, e aos meninos. Porém esta é a coisa que haveis de fazer: a todo macho e a toda mulher, já conhecendo o se deitar com homem, totalmente destruireis. E acharam entre os habitantes de Jabes-Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem pelo se deitar com algum macho, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se aos benjamitas 400 virgens restantes da aldeia de Jabes-Gileade de Manassés, exterminada por não ter guerreado. Então toda a assembleia enviou mensageiros e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha saliente de Rimon, e lhes proclamou a paz. E naquele tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes esposas que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes-Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então disseram os anciãos da assembleia: que faremos para obter esposas para aqueles que restaram? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: haja herança para aqueles que restaram de Benjamim, para que não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém nós não lhes poderemos dar esposas de nossas filhas. Porque os filhos de Israel juraram dizendo: maldito aquele que der esposa aos benjamitas.
Então disseram: eis que de ano em ano há uma santa e organizada festa ao Senhor em Siló, em um local que está para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, da estrada elevada que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Portanto, ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, e põe-vos de emboscada dentro das vinhas. E olhai, e eis que, se as filhas de Siló saírem a rodopiar em alegre gira em uma roda, então saí vós das vinhas e arrebatai cada homem a sua esposa dentre das filhas de Siló, e ide-vos para a terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a conosco contender em juízo, nós lhe diremos: por amor a nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não reservamos para cada homem a sua esposa. Agora vós não as destes a eles, de modo que agora ficasseis vós culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e pegaram e carregaram para eles esposas conforme ao número deles, daquelas que rodopiavam em uma roda, as quais eles arrebataram. E eles se foram e voltaram à herança deles, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali naquele tempo, cada homem para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali, cada homem para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos.